A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amados, nós estamos reunidos neste momento para sermos o emissário da palavra. Queremos nos congratular com a igreja, que todos nós estejamos unidos neste momento, confortados pelo teu Espírito. E nós estamos aqui neste momento para transmitir a palavra de Deus, ainda confinados por conta da doença que está pelo mundo, está afligindo as nações. Nós queremos dizer aos irmãos que isso não nos abala, nos entristece um pouco, porque gostaríamos de estar juntos com todos. Queremos partilhar uma porção da palavra com os irmãos, para que seja reflexão para o nosso culto. Use-o no seu culto doméstico. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar. Bondoso e eterno Pai, nós te adoramos e te bendizemos o nome. Nós estamos aqui, Pai querido, confortados pelo teu Espírito, mesmo por conta de tantas aflições. Temos recebido a paz que vem do Senhor Jesus. E neste momento de culto, Pai, onde a tua palavra foi lida, te rogamos, esteja conosco, nos amparando em nossas mentes e nossos corações, para que tudo que fizermos aqui seja do teu agrado e que seja um culto que realmente expresse o carinho e o amor que vem do Senhor, que nós sentimos em nosso coração, porque sentimos o amparo do teu Santo Espírito, que de maneira alguma nos desampara em tempo algum. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado pela vida da tua igreja na terra. Obrigado pela missão que nos confiaste. E nesse momento nós te agradecemos, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos passando por um momento terrível no mundo. Não estamos passando aqui na terra, em locais definidos apenas em alguns lugares, mas passamos por muitas situações no mundo todo. Uma assolação completa, onde pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando doentes e muitos estão desobedecendo as leis por conta
dos seus afazeres, querem fazer aquilo que lhes agrada. E sabemos que este é um momento de união, é um momento onde todos devem se unir no mesmo pensamento de fazer banir este mal que assola o mundo. O contexto em que Jesus está vivendo, ele está para ser traído por Judas, está para ser negado por Pedro por 3 vezes e está a apenas algumas horas da crucificação. E apesar disso tudo, apesar de toda esta aflição, o Senhor Jesus expressa um sentimento de conforto e paz. O Senhor Jesus traduz em sua palavra momentos em que nós podemos confiar. E por isso, sabendo que o Senhor Jesus não pensou em si, não se lembrou da forma cruel como foi tratado e como vinha sendo tratado, ele tratou imediatamente de nos passar uma mensagem de paz, de tranquilidade. E Jesus, nos seus ensinos aqui, quer passar 3 coisas a respeito da vontade de Deus. Primeiramente, fazer a vontade de Deus incide em 3 ordens. A primeira dela, para fazer a vontade de Deus, precisa-se conhecer o caminho. E é o que o verso 6 diz. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer o caminho aqui quer dizer conhecer a estrutura orgânica de Deus. Como funciona sendo Jesus da mesma essência do Pai? Aquela essência discutida no Concílio de Trento, em 326, quando foi tratada a condição filioque de Jesus, ou seja, da mesma essência do Pai. E o Senhor Jesus está ensinando essas questões porque em seguida ele teria composto a Trindade quando envia o Espírito Santo para habitar e nos consolar. Ele habita os nossos corações. Aqui Jesus, para se tornar enfático nos seus ensinos, ele traduz de uma forma repetitiva quando ele diz: eu sou e eu sou. E ele está enfatizando na mesma ordem que o Senhor disse no passado: eu sou que vos manda. E a respeito de quem falava com eles, os discípulos precisavam se conscientizar de que aquele que lhes falava era o Filho de Deus. E nessa ênfase, o Senhor Jesus quer mostrar o caminho, um caminho excelente, que torna-se claro para se conhecer aonde vai esse caminho. O cumprimento de todas as coisas incide em Jesus. E Jesus sendo o caminho, todas as coisas que nós pensamos, como igreja, como indivíduos, se traduz em seguir aquele que nos orienta. Cada um dos discípulos precisava conhecer o caminho. Logo, todos nós também devemos conhecer. E nessa fala, Jesus quis fortalecer esses ensinos e ele faz essas repetições, não para se tornar maçante, mas para que se fixasse nos corações dos discípulos. Era necessário que todos eles crescem que Jesus era o Filho de Deus. Como você crê, como eu creio, como todos devem crer. Tomé estava há muito tempo com Jesus e ainda apresentava dúvidas. Não por menos nas igrejas ainda acontece. De muitos crentes estarem há muito tempo ali participando e às vezes com indagações. E não somente Tomé, mas Filipe também, no verso 8, vai apresentar a sua dúvida. Por isso, para obedecermos às ordens de Deus, há de ser conhecido o caminho. E além deste caminho que nós conhecemos, que é Jesus, crer que este caminho leva para a eternidade com Deus. Sem conhecer Jesus e sem acreditar que Ele é o caminho, nada conseguiremos fazer, que sem Deus nada podemos fazer, diz João lá no capítulo 5, verso 5. Fazendo a vontade de Deus também, numa segunda análise dessas ordens do Senhor, crer que o caminho leva para a vida eterna. Verso 9 diz: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, se você crê que Ele é o caminho, você também deverá crer que esse mesmo Jesus, que é o caminho, nos leva à vida eterna através da salvação. Porque somente através do crer, do se arrepender e nos convertermos através da ação do Espírito Santo, nós conheceremos este caminho que leva à eternidade. Então, esse caminho anunciado por Deus manda o Senhor Jesus, que Mateus registra lá no capítulo 3, verso 17, quando ele diz que aquele que estava ali era o mesmo que Deus se comprazia. Este era Jesus, o Filho de Deus, e a surpresa de Jesus era a indagação de Tomé e de Filipe. E então, nestas dúvidas, causa uma turbulência em meio à fala, e isso causa danos a todos aqueles que estão no convívio da comunhão. Então, na sequência, Jesus fala a Filipe: há quanto tempo estás comigo? São dúvidas primárias que se apresentam. Nós poderíamos pensar a respeito do que acontece na igreja. Muitas dúvidas primárias ainda assolam muitos crentes, muitos que temem a morte, porque a morte não foi feita para nós, mas a salvação é garantida em Cristo Jesus. Nós, apesar de todas as tribulações, nós temos que ter o bom ânimo, assim ensina o Senhor Jesus. Se nós olharmos para os ensinos mais antigos, veremos que Jesus é a expressão final da divina providência, quando ele ainda era apenas uma sombra no passado que apontava para o Messias. João, no capítulo 2, verso 12, fala: ser Jesus a vontade do Pai para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, meu amado, você sabe qual é o caminho, você acredita que esse caminho leva para a eternidade. Então, nesses momentos finais da existência de Jesus na terra, eles ainda apresentavam dúvidas. Então, diante de Cristo, nós não apresentamos dúvidas. Diante do Espírito Santo de Deus, por causa dos ensinos que nós recebemos, os ótimos ensinos que nós recebemos, quantas vezes nós vamos aprender da palavra de Deus e devemos absorvê-la e praticá-la em nossas vidas. Então, esses ensinos ensinados por Jesus jamais se acabarão. Eles estarão conosco em todo o tempo da nossa caminhada na terra, seja caminhada de turbulência, seja ela de momentos felizes, em qualquer momento que nós estivermos vivendo, não haverá dúvidas, porque nós temos o bom alimento, o melhor dessa terra. Então nós cremos nesse caminho, cremos que Ele é o caminho, cremos que Ele nos leva para a vida eterna. Então nós precisamos, em uma última análise, como igreja de Cristo na terra, fazer a vontade de Deus pregando o Evangelho. Vejam o verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O Senhor completa a obra divina da salvação em Cristo Jesus. E as obras de Jesus que Ele fez, todos os milagres que Ele fez, não caberiam em nenhum livro, não seriam colecionados em nenhum lugar. O próprio evangelista João fala isso: impossível reuni-los, agregá-los todos neste livro. Isso gera uma compreensão de que as palavras de Jesus são uma ordem doce ao coração dos que aceitam Jesus como seu bastante Salvador. Verso 12 dá a impressão de que alguém pode fazer mais do que Cristo fez. Ele diz lá: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Na verdade, a ênfase aqui por conta do território que Jesus manda cobrir. Jesus foi muito preciso quando disse a respeito de nós fazermos obra maior. De fato, ao testemunharmos o bom nome de Cristo por toda a terra, quando ele diz para começar em Jerusalém, passar por toda a Judéia, Samaria e ir até os confins da terra, estava dando um decreto, uma ordem para a sua igreja, que seria de pregar o evangelho a toda criatura. Hoje ela é feita por missionários,
por evangelistas, por pastores, seja nas obras nas cidades, seja nos estados, seja nos países. Isso quer dizer que nós faremos uma obra maior, porque a multiplicação que o Senhor fez através dos apóstolos é infinita. A igreja cobrirá toda a extensão territorial, e enquanto não pregarmos a palavra a toda criatura, o Senhor não voltará. Em obediência ao Pai, nós não poderíamos deixar de fazer essas coisas, de pregar o Evangelho, que não é uma lição de casa, não é algo que nós aprendemos na repetição, é algo que acontece num coração transformado. O próprio Senhor transformou e deu-lhe uma ordem que é inevitável. Um coração que obedece às ordens de Deus é um coração feliz, que faz a prática do Evangelho ser natural, que se sente bem e não precisa ter dia de sol ou de chuva. Qualquer momento na vida do evangelista que foi alcançado pelo Senhor, pelo coração do crente fiel, traduz essas palavras de forma automática, porque vem de um coração transformado. Então, o próprio Senhor Jesus, através do evangelista Mateus, decretou essa grande comissão, dando a você e a nós todos uma ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Nós podemos concluir essa mensagem pensando a respeito dessas ordens para a igreja de Cristo na terra, que se seguem em 3 momentos que você já viu. Primeiramente, você precisa conhecer o caminho, que é Jesus. Em segundo, você precisa crer que este caminho leva para a vida eterna. E em terceiro, a missão principal da igreja na terra é propagar o evangelho. Creia em Deus, em Jesus Cristo, porque dessa forma você nunca estará desamparado, seja em momentos de tribulação, seja em momentos que for na sua vida, na vida de todo aquele que crê. O Senhor te amparará, o Senhor estará contigo. E que Deus nos abençoe. Amém.